Fala galera, quem fala com vocês é Adriano Marques, você está no canal Matemática de Boa. Então, esse vídeo é específico para os meus alunos presenciais, né? A gente está passando por uma reforma na escola e aí tive a ideia de gravar esse vídeo, que vai ser uma sequência de vídeos dos assuntos que eles vão ser passados em sala de aula, só que aí fica como um suporte, né? Para o aluno ver novamente e a gente poder ter um processo de aprendizagem mais de boa, mais tranquilo. Então aproveita, se inscreve no canal, dá aquela curtida e passa para o amiguinho que ainda não viu. Seguinte, vamos falar sobre funções, né? O que é uma função, o que se trata de uma função, né? A gente vai para os conceitos e vai aprimorando essa informação de uma maneira mais tranquila, né? Quando eu iniciei o ano, eu comecei a falar com vocês sobre conjuntos, né? Conjuntos, né? Aquela relação de pertinência, a relação de inclusão, a interseção, união, diferença, entre todos esses elementos que precisamos saber, né? E após conjuntos, vimos conjuntos numéricos, as especificações dos conjuntos numéricos naturais, dos inteiros, racionais, irracionais e reais, né? Falamos até dos complexos, né? Que não vamos nos aprofundar, mas temos que saber que existe. E aí vamos começar a relação entre conjuntos, né? Que os conjuntos eles podem ser relacionados. Como assim, Adriano? Eu posso ter um comportamento, né, no nosso dia a dia, que ele pode ser representado por uma situação, né? Que, por exemplo, eu falei para vocês uma questão de ir comprar o pão, né? E muitos de vocês em sala de aula falaram que comprar o pão, em alguns lugares você compra por 60 centavos a unidade, em alguns lugares é no peso, né? Então, como é que eu posso representar o valor que eu vou pagar para a quantidade de pão, né? Então eu posso ter a seguinte informação, que é o seguinte: V, né? Que é o valor do pão. Eu posso até criar uma tabelinha aqui. Vamos fazer assim. No lugar de V eu vou colocar Q, que é a quantidade de pães, e V o valor a pagar. E aí, por exemplo, Adriano, se eu comprar um pão, ele sai 60 centavos, beleza? Se eu comprar 2 pães, ele vai sair a 1,20. Se eu comprar 10 pães, ele sai a R$6. E assim esse valor ele vai aumentando, né? Mediante a quantidade de pães que eu for comprar. Então eu posso falar tranquilamente para vocês que o valor a pagar ele está em função da quantidade de pães. É diretamente, né, relacionado. Então eu posso falar que o V está em função de quê? Essa é a ideia de função, que eu falo que um valor ele depende, é uma relação de dependência, né? O V ele depende de quê? Porque eu posso até escrever essa seguinte relação. Eu posso falar que eu posso falar para um determinado valor de Q, vamos botar, todo mundo gosta de colocar um X, mas para ser do contra, vamos botar um N, né? Que é N? É uma quantidade em específico. Quanto que eu pagaria esse valor? Eu pagaria 0,6 vezes N. Então eu tenho um comportamento de dependência, né, do valor
que está em função da quantidade de pães, né? Então eu posso falar que eu tenho a função, né? Eu posso falar que assim, o valor em função de Q é igual a 0,6 vezes Q, que é a quantidade, né? Ai, Adriano, mas quando a gente vai falar função, a gente vê x e y, f de x, tá, não tem problema, só muda a skin, né? Eu estou falando de v em função de Q, eu posso falar que é um y, né, igual a 0,6x, que aí eu posso falar que o y, né, quando eu falei que v está em função de Q, eu posso falar do mesmo jeito que y está em função de x. Por isso que eu falo f de x. F de x igual a y, né? Por quê? Porque o y ele está em função de x. Isso é importante eu entender. Então, aí, Adriano, tem outras possibilidades, tem outros exemplos que eu posso ter? Sim. Vamos aqui, rodar aqui para limpar a tela. Eu posso falar, por exemplo, eu sei que não está muito em alta, mas ainda existe, né? O táxi. O táxi. Uber, eu não vou dar o exemplo do Uber 99 porque não tenho tem umas variabilidades, né? Que também tem no táxi, mas o táxi fica mais fácil de se entender. Por exemplo, o táxi ele tem uma coisa chamada que é a bandeirada e o valor por quilômetro, né? O valor que você vai pagar, eu vou botar assim, valor a pagar ele é igual a bandeirada mais um valor que é pago por quilômetro percorrido, né? Eu vou botar assim, mais km, né? E aí, como assim, Adriano? Como isso pode ficar, né? Eu posso falar o seguinte, vou chamar o valor a pagar de V. A bandeirada é um valor fixo, é até importante eu colocar aqui, esse daqui é um valor fixo. Isso é importante vocês entenderem. A bandeirada é um valor fixo. E os KMs, isso aqui vai variar. É importante vocês entenderem isso. Vocês entenderem o comportamento disso. Então, vamos supor que a bandeirada seja R$2, tá? Então é R$2 mais, sei lá, vamos colocar 30 centavos por quilômetro percorrido, mais 0,30 vezes, vou botar um D de distância, porque a gente pode colocar qualquer letra, né? Não tem problema nenhum. Então, eu estou falando o quê? Que o valor a pagar ele está em função da distância, né? Isso é uma função, isso é um comportamento, né? A gente tem que entender que a função ela é uma representação algébrica de um comportamento que a gente está padronizando, né? Nesse caso, o táxi ele está falando, eu vejo que eu tenho algo que é fixo, que é a bandeirada, e eu tenho algo que está variando, que é o percurso, a distância, né? Então, se eu entrei no táxi, eu vou pagar R$2. Se eu for a cada quilômetro que eu vou percorrer, eu vou pagar 30 centavos a mais. Isso quer dizer, se eu posso botar aqui D e eu posso fazer aqui o V, que é o valor. Então, se eu não percorrer, vamos dizer que eu só sentei lá, não percorri zero, estou zerado. A distância aqui quer dizer zero, então eu vou pagar R$2. Se eu percorrer 1 quilômetro, eu sair daqui, sei lá, vou até
1 quilômetro à frente, eu vou pagar R$2 mais 30 centavos de 1 quilômetro que eu vou pagar. Então eu vou pagar R$2,30. Eu percorrendo 2 quilômetros vai ser R$2 mais 2 vezes 0,3, que vai ser R$2,60. E isso vai aumentando. À medida que aumentar a distância, vai aumentar o valor a pagar, né? Isso se vocês forem pararem para analisar, que tem no livro de vocês, são grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer, à medida que aumentar a distância, o valor vai aumentar também. Então é importante eu prestar atenção nisso. Podem ser inversamente, né? Mas daí não é o caso da aula de agora. Então, grandezas diretamente proporcionais à medida que a grandeza aumenta, a outra grandeza vai aumentar. À medida que a grandeza diminuir, ela também vai diminuir. Isso é uma questão também vista em porcentagem. Então, por exemplo, se eu andar 10 quilômetros, então vai ser R$2 de valor fixo mais 10, deixa eu apagar aqui, ficou 10 vezes 0,3. 10 vezes 0,3 é 3, mais 2, eu vou pagar R$5. O Uber tem um pensamento bem parecido com esse, mas aí eu não sei a fundo, né? Então a gente tem essa ideia que tem a corrida, né, num táxi, por exemplo. Você tem também, né, outros aplicativos que podem ser abordados em questões, que aí fica a critério, né, de quem vai elaborar a questão. Mas como eu estava falando para vocês, a gente está falando de função, né? E o que é a função? Aí a gente tem já a ideia básica do que é uma dependência, uma relação entre duas grandezas, eu falei. E eu posso falar também que é a relação entre dois conjuntos, né? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A, que são os valores de a distância, e eu tenho o conjunto B, que são os valores, né? Valor a pagar. E aí eu tenho uma função f de A em B. É uma função que pega todas as distâncias e atribui um valor a pagar. Isso é uma função. Então esse comportamento que tem aí, né, aí eu posso analisar, poxa Adriano, mas esse conjunto A ele é o quê? Primeiro de tudo, a distância é um valor positivo, a gente tem que lembrar isso. Distância é um valor positivo. Então a gente pode até, isso é importante também para a questão do Enem, né? No Enem eles falam, você vai ter muita questão de interpretação em relação à contextualização. Mediante a contextualização você pode ter mais ou menos alternativas dependendo do que está sendo abordado. Mas, por exemplo, esse conjunto A, quais são os números que estão sendo trabalhados? São números racionais positivos. Racionais positivos, né? Por quê? Porque eu não tenho distância negativa. E o valor a pagar também vai ser um conjunto racional, né? É aquele que mais, né? Então, ele vai de um racional positivo para outro racional positivo. Eu posso ter uma distância, estou falando aqui 1 km, mas eu posso percorrer 300 metros, meio quilômetro. Isso vai ficar de acordo com o que vai ser trabalhado, né? E essa é uma maneira algébrica de representar, tá? Eu posso ter essa representação bem bonitinha, como eu fiz uma tabela para vocês, ou eu posso representar isso em um gráfico. Bom, como é que eu vou fazer isso em um gráfico? Que é aquela ideia que eu falei em sala de aula para vocês. Eu não estou entendendo. Você quer que eu desenhe? Pronto, o gráfico é essa ideia. Você não está entendendo, tem um gráfico explicando isso para vocês. Só que não é uma coisa que tem que ter norma, tem que ter estrutura, tudo direitinho. E ele é organizado de uma maneira simples e prática.
E aí eu tenho que prestar atenção que vamos trabalhar com uma coisa chamada de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Eu já tracei até a primeira reta aqui. O plano cartesiano é um eixo, é um sistema de coordenadas, né, em eixo, onde eu tenho duas retas, vamos falar assim de maneira mais simples, prática, eu tenho duas retas reais, né, de maneira que elas são perpendiculares, né, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, na verdade em todos, né, e aí eu tenho um sistema de coordenadas, isso é muito utilizado, né. Primeiro, por exemplo, latitude e longitude, tem esse sistema no nosso globo, né? Por exemplo, essa linha na vertical é a linha do Equador, né? E a linha horizontal é a linha do Equador e a linha vertical é o chamado meridiano de Greenwich. Se eu tiver errado a pronúncia, escreve aí nos comentários que depois eu faço uma correção. Mas eu tenho aí a linha do Equador, meridiano de Greenwich. É chamado assim? Não. Na matemática, né, foi Descartes que organizou aqui esse plano cartesiano. Aqui ele é chamado de eixo X, mas também é conhecido como abscissa, eixo das abscissas. E aqui na vertical é o eixo Y, ou ordenadas. Então eu tenho o eixo X, o eixo Y, e qualquer ponto, né, a gente pode ver aqui que também foram formados 4 quadrantes, né? Eu tenho, e ele é contado, esses quadrantes, no sentido anti-horário, sentido contrário do ponteiro do relógio. Então eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Então, esse plano ele é organizado em 4 quadrantes, né? E aí eu tenho que reparar que assim, vamos lá, eu tenho esse ponto aqui, eu vou até fazer um círculo nessa região, que é esse ponto que é chamada de origem, que é o ponto que os dois eixos se encontram, né? E como é que funciona? Vamos dizer, eu tenho um ponto que ele está localizado aqui e eu quero dizer a coordenada dele. Como é que eu faço? Ele está aqui, está no primeiro quadrante. Sim, mas por que ele está no primeiro quadrante? Qual a característica dele estar no primeiro quadrante? Então vamos lá. Todo ponto nesse plano cartesiano ele tem uma coordenada, ou melhor, localização. E como é que fica na localização? Bom, para localizar um ponto no plano cartesiano, eu tenho um ponto, vamos dizer um ponto P, e ele tem a coordenada x e depois y. Primeiro x, depois y, sempre x, y. Então, todo ponto, mas como assim? Mas que não é numerado? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Ah, Adriano, então quer dizer que aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E assim vai, né? Tanto para positivo quanto negativo. Então, a direita, no eixo das abscissas, a direita é positivo, a esquerda é negativo, né? E no eixo das ordenadas, né? Para cima é positivo, então aqui é 1, 2, 3, 4. E embaixo, negativo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Beleza? Então eu tenho
qualquer ponto que eu quero encontrar, lógico, isso daí vai, né? Eu estou colocando os números inteiros, mas se eu tenho aqui entre 1 e 2, eu tenho 1,5, eu tenho entre 3 e 4, eu tenho pi, eu tenho raiz, os números, as raízes, tal. Eu tenho que lembrar que isso é uma reta, são eixos de retas reais, né? Então tem todos os números reais aí. Então eu tenho pi, eu tenho raiz de 2, raiz de 3, eu tenho todos os números irracionais, eu tenho os números racionais e assim por diante. Então, Adriano, eu quero saber, eu quero encontrar o ponto, vou chamar esse primeiro ponto de ponto A, que ele tem coordenada 2 e 3. E eu quero saber o ponto B, ele tem coordenada 3 e 2. Eles vão estar no mesmo local? Vamos verificar. Eu falei para vocês aqui, ó, que primeiro é x e depois é y. Então, eu vou ler dessa maneira. O ponto A, ele tem primeiro 2 em x, isso quer dizer, eu vou aqui no eixo das abscissas, o x, vou contar 2 unidades. Ele está aqui, ó, 2. Então, eu faço uma linha desse jeito. O ponto ele vai estar em x localizado nessa região, que eu coloquei em vermelho. E a segunda coordenada é y, que é 3. Então, ele vai estar aqui, ó. O ponto A, ele vai estar aqui. Vou até apagar essa parte aqui. O ponto A vai estar na coordenada 2 e 3. Adriano, vou fazer o ponto B. Primeiro, então, quer dizer, primeiro x, que é 3. Então, ele está aqui, ó. E depois em 2, em y, que vai estar aqui. E se eu estender esses dois, eu tenho a coordenada 3 e 2. Então, dá para ver que é diferente. A ordem vai importar do x e do y. É sempre importante. E vamos analisar a seguinte formação nos quadrantes. O primeiro quadrante, se você reparar, as coordenadas x vai ser positiva e y também é positiva. No segundo quadrante, x ele vai ser negativo, mas y continua sendo positivo. No terceiro quadrante, tanto x quanto y é negativo. E no quarto quadrante, x ele é positivo e y é negativo. Então, é importante eu falar isso para vocês, porque quando eu falo eu tenho um ponto que ele tem coordenada x, ou coordenada nas abscissas negativo e na ordenada positivo. Então eu estou falando do segundo quadrante, negativo em x, positivo em y, segundo quadrante. Se eu falo negativo e negativo, terceiro quadrante. Se eu falo positivo e negativo, quarto. Então eu tenho que prestar atenção nisso, né? Porque é só questão de localização de ponto, certo, pessoal? Eu vou parar essa aula por aqui, fazer um próximo vídeo falando sobre funções, como a gente vai construir essa ideia de funções a partir da lei de formação, né, que é essa parte algébrica que falamos aqui, por exemplo, do táxi, que é v de x igual a 0, v de d, né, na verdade, é 2 mais 0,3 vezes d, né, que isso é uma lei de formação, é um comportamento. E aí a gente vai ver isso daí jogar no plano cartesiano, que é essa ideia aqui. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para novos vídeos. E qualquer sugestão, dúvida, manda mensagem, põe aí que a gente dá uma olhadinha, responde para vocês. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!